E na escola de profetas, foi uma experiência maravilhosa para mim, talvez para as pessoas que estavam aqui, eu não sei. Samuel tá aí? Cadê o Samuel? Não veio? O Samuel teve que pagar uns miquinhos, sabe? Porque eu falei sobre a dança como uma ferramenta no mover profético. Então eu coloquei todo mundo para dançar. Homem, mulher, criança, não tinha diferença de idade, todo mundo dançou. E eu pus o Samuel para ficar lá na frente, marchando e fazendo cara de leão. Eu falei, marcha Samuel, eu sou general agora diante de você. Sentido, soldado. E ele caía na risada. Eu falei, ô soldado, vai ter que pagar 10 aí. Mas nós tivemos experiências ali de nos soltar na presença do Senhor. E um pouco do que eu falei naquela noite foi sobre você se despir de toda vergonha, de toda timidez. Falei um pouco de Davi. A Bíblia conta que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele se alegrava ali porque a arca estava sendo trazida de volta. E a arca representava a presença do Senhor. Então ele celebrava com brados de alegria. E como eu disse, com brados de alegria, você não dá brados de alegria paradinho no seu lugar. Não, ele saltava, ele gritava, ele cantava, ele dançava. E Mical, quando olhou pela janela e o viu daquela forma ali, a Bíblia diz que a roupa dele caía, ele se despia ali no meio daquele alvoroço todo, dançando. E ela o desprezou no seu coração. E falou para ele, mas que papelão o rei está fazendo diante das escravas dos seus servos? Mas ele disse para ela, ainda mais desprezível me farei diante do meu Deus. Porque foi perante ele que fiz. Foi perante ele, diante dele, ainda mais me humilharei, ainda mais desprezível me farei. E naquela quinta-feira nós tivemos a oportunidade de romper e quebrar algumas cadeias em nós, da timidez. E o Henrique falava no final, cada um compartilhou um pouco. E o Henrique compartilhou sobre o fato de você sair da sua zona de conforto, porque muitos tiveram experiências ali, que eles abriram mão mesmo do seu conforto ali, porque eu sei, para mim é fácil dançar e saltar e rodar e pular, mas nem todos têm essa mesma desenvoltura, nem todos têm o chamado, e para muitos ali foi uma situação desconfortável, mas o fato de você sair da sua zona de conforto, isso te conecta ao Espírito Santo de Deus. Porque você está abrindo mão de você mesmo para fazer aquilo que agrada a Ele. E quando eu fui orar e declarar, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor fez aqui, pela liberdade do Senhor que está em nosso meio, o Espírito Santo me trouxe no meu espírito. E eu vi Jesus ali na cruz, nu. Jesus nu ali na cruz. E nós estamos tão acostumados a ver as figuras de Jesus crucificado. E Jesus está sempre com aqueles paninhos, as tanguinhas. Mas não foi assim que aconteceu. Ele foi crucificado completamente nu. E na hora eu ouvi muito claro Deus me dizer: o meu filho passou pela maior vergonha que um homem poderia passar. E aquilo foi forte dentro de mim. Eu estava orando na hora e eu parei, dei até uma engasgada ali no meio da oração e falei: ai, Deus, que forte, porque eu me envergonho de tantas coisas. Eu tenho tanta vergonha do que as pessoas vão falar de mim, eu tenho tanta vergonha do que as pessoas vão pensar a meu respeito. E Jesus se expôs ali na cruz, nu, por minha causa. E ali o Espírito Santo me falou: é sobre isso que você vai ministrar na ceia. E eu falei: obrigado, Deus, porque o Senhor já me deu o ponto do novelo. E quando a gente vai ministrar e falar algo da parte de Deus, é assim que Ele faz conosco. Ele nos dá uma pontinha do novelo, e à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai se aprofundando, ouvindo, obedecendo, avançando, o novelo vai se desenrolando. E Ele vai ministrando aquilo que Ele quer falar.
E assim então eu comecei a pesquisar sobre nudez. Porque eu entendi que era isso que o Espírito Santo queria falar aos nossos corações nessa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis. No capítulo 2, versículo 25. Hoje é dia de ficar nu diante de Deus. Essa é uma noite de você se desnudar diante da presença de Deus. Ai, Senhor. Perdão pelo nosso egoísmo, Senhor. Perdão pelo nosso egoísmo, por estarmos tão preocupados com a nossa reputação. E Gênesis 2:25 diz assim: o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deus criou o homem livre, completamente livre. Não havia vergonha, não havia medo, não havia tristeza. O homem andava livremente no jardim. Ele andava livremente entre os animais. A Bíblia diz que o próprio Deus trouxe a presença do homem, cada animal, para o homem dar o nome. Então não havia medo ali naquele lugar. O homem era completamente livre. E Deus, a única coisa que Deus pediu ao homem, ordenou ao homem, Deus deu uma ordem ao homem. Ele disse: de todas as frutas, de todas as árvores desse jardim, você pode comer. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Foi a única ordem que Deus deu ao homem. A única ordem, o homem tinha liberdade para fazer o que quisesse ali naquele lugar. Mas justamente aquela ordem que Deus deu ao homem, o homem desobedeceu. Se você quiser acompanhar comigo em Gênesis 3, a partir do versículo 7. E diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem te fez ver que estava nu? Quem te fez ver que estava nu? Você comeu da árvore, do fruto, você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi de comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão e Eva desobedeceram e a morte veio através do pecado. Eles desobedeceram a única ordem que Deus havia dado a eles. E então, assim, entrou a vergonha, entrou o medo e eles se esconderam da presença de Deus. Eles ali perderam a comunhão, o contato, a presença que eles tinham constante com Deus. Não havia vergonha antes, eles estavam nus e não sentiam vergonha, não se importavam. Mas por causa do pecado, eles perceberam que estavam nus e se cobriram. E desde aquele momento, o homem passou a se esconder da presença de Deus ao invés de desfrutá-la. Ali começaram as cadeias que prendem o homem. Eles não assumiram o seu erro, cada um foi colocando a culpa no outro. O homem falou: foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. E a mulher, o que você fez? Foi a serpente me enganou e eu comi.
não assumiram, não reconheceram o seu erro, e ali começou a cadeia no homem, porque muitas vezes Deus aponta o nosso erro, o nosso pecado, e nós não reconhecemos. Muitas vezes fazemos desculpinhas, foi isso, foi aquilo, mas foi aquilo outro. E não assumimos o nosso erro diante de Deus. Não nos arrependemos, não falamos perdão, Senhor, pequei contra Ti. E o pecado entrou. E com o pecado veio a vergonha, a malícia, o medo, a timidez, o orgulho, a vaidade. O pecado escraviza o homem. O pecado te aprisiona. O pecado faz separação entre você e o seu Deus. O homem se afastou de Deus e a partir daí, para que o homem conseguisse ter acesso a Deus, ele começou a ter que passar por diversos rituais. E tinha que ir até o sacerdote. E o sacerdote tinha a veste certa de ir à presença. E aí então o sacerdote tinha que levar o novilho para sacrificar o novilho. E quantos rituais! O homem perdeu aquela presença.